Salve Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Neste vídeo, pessoal, vamos trazer aqui no canal um vídeo que repercutiu aí nessas últimas semanas, aonde o Frei Gilson, ele participa de um podcast e nesse podcast ele fala algumas coisas acerca do sedevacantismo. Fala ali alguns argumentos, algumas críticas e nós achamos viável trazer aqui no canal e reagir um pouco a este vídeo. É claro que o nosso intuito aqui não é criticar o que o Frei Gilson vem fazendo nas redes sociais, né? Apesar de estar inserido dentro da nova igreja, dessa nova estrutura, ele tem arrebanhado muitas gentes aí para poder rezar o terço. E isso é muito importante, né? A reza, a oração do terço, do Santo Terço. E ele tem feito isso e buscado aí muitas e muitas gentes, né? Milhares de pessoas se conectando com ele ali na oração do terço. Então, apesar de estar inserido dentro da nova igreja, ele tem feito esse trabalho. E é louvável também esse trabalho, apesar de estar ali dentro da nova igreja, né? Mas, nesse podcast, ele faz vários comentários ali, né? Dentro das suas argumentações, criticando a posição sedevacantista. Então, a gente não podia deixar de trazer este vídeo aqui no canal também e reagir. Mostrando também o nosso lado e debatendo um pouco ali dentro das falas dele ali nesse podcast. Então, hoje eu estou aqui sozinho, né, em um vídeo solo, o Marcel não estará, porque nós não estamos no estúdio. Na verdade, nós estamos enfrentando um pouco de dificuldade para fazer as gravações no estúdio, porque a gente precisa de alguém para ajudar ali no momento da gravação. E muitas vezes a gente não encontra pessoa ali para nos ajudar e fica difícil a gente realizar as gravações no estúdio. Mas sempre que possível, a gente está trazendo vídeos novamente aí no formato de vídeos ali em forma de podcast no estúdio. Hoje eu estou sozinho aqui, muitos e muitos outros vídeos vão ser dessa forma, mas o importante é a gente continuar e lutar de acordo com as armas que Deus nos fornece. Então vou colocar aqui alguns trechos do vídeo, peguei ali algumas partes, né, e vamos conversando um pouco em cima do que o Frei Gilson vai dizendo ali. Então, vou botar o vídeo aqui e a gente vai conversando, ó. Respondo com a Bíblia. Bora nós. Mateus 16, 18. Veja, você está falando de pessoas que não estão reconhecendo a Igreja de Cristo. Bem, ele já começa nessa fala aí, né? Atribuindo pessoas que não estão reconhecendo a Igreja de Cristo, né? Como se fossem cismáticos. Vamos seguir ali na fala dele. Isso é algo muito sério. Algo muito sério. Mateus 16, 18, leia. Vamos lá. Eu te declaro, tu és Pedro. Eu te declaro, Jesus Cristo, eu te declaro. Isso é olha que lindo, isso é uma declaração de Deus. Eu te declaro. Está falando para um homem. Não está falando para ele mesmo, ele está falando para um homem. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando é que a gente parou de acreditar nisso? Quando é que a gente parou de acreditar que em Pedro está a igreja de Cristo? Bem, vamos comentar esse ponto aí. Ao mesmo tempo que ele começou ali falando como se não reconhecessem a igreja de Cristo, nesse ponto ele também fala como se não reconhecesse o papado, né? Quando ele fala a igreja, ele está se referindo ao quê? A essa igreja visível, a essa nova igreja, aonde aceitam a liberdade religiosa, a colegialidade, aonde introduziram no Vaticano uma estátua de uma deusa pagã, né? Uma imagem de uma deusa pagã, a Pachamama, aonde tem papas, entre aspas, pós-Concílio Vaticano II, que beijaram ao Corão, receberam o sinal de Shiva, que diz que todas as religiões elas são linguagens diferentes que levam a Deus.
e várias outras novas doutrinas, vamos dizer assim, que contraria a fé católica. Então, é essa igreja que ele está falando que os sede-vacantistas rejeitam, porque não é a igreja de Cristo, né? É uma nova igreja. Uma igreja que ensina doutrinas totalmente novas e contrárias ao que a fé católica verdadeira ensinou durante séculos. Então já começa por aí. E a questão de aceitar o Papa é porque não é Papa e não podem ser Papas, porque estão ensinando algo totalmente contrário ao que os os 260 Papas anterior a 1958 ensinaram. Então não podem ser Papas. Então é isso que ele está alegando ali, né? Que estamos renegando a igreja de Cristo e não aceitam ao Papa. Mas o que ele se refere é essa nova igreja. Porque se a gente parar para pensar, os sede-vacantistas são os que mais defendem o papado. Por quê? Porque vão defender a fé da igreja durante séculos, dos 260 papas. Aí vem pós-concílio Vaticano II, esses 6 aí que se intitulam papas ensinando uma doutrina totalmente oposta do que a igreja sempre ensinou. Então, na verdade, aqueles que adotam a posição sede-vacantista são os que mais defendem o papado. Vai ao encontro da defesa ao papado. Então, isso que ele está falando ali não é uma verdade, né? A realidade não é essa do que ele está dizendo ali. Vamos seguindo aqui. Pedro, depois daqui, vai negar. Pecado gravíssimo. Gravíssimo. Então, desde quando a gente começou a acreditar que papas não terão pecados? Na história da igreja, a gente... Sim. Quem de nós não tem pecado, Guto? Então quer dizer que o Frei Gilson é padre porque ele não tem pecado nenhum? Quem disse isso? Isso aí é um ponto interessante. É um outro argumento que eles utilizam para combater a posição sede-vacantista. Sede-vacantismo, pessoal, é uma posição teológica. É bom deixar isso bem claro, a gente sempre falou isso aqui no canal. Nós somos católicos, a verdade é essa. Somos católicos que adotamos essa posição porque o que estão ensinando agora não é católico. Consequentemente, um papa que ensina algo que não é católico não pode ser papa. Então, parte por esse princípio aí, um dos princípios, né? O que ele está dizendo ali é que o papa, ele tem pecado, claro, ele é homem, como todos nós. Ele tem pecado, mas aí há uma grande diferença entre o pecado comum humano e o pecado contra a fé, que é a heresia. Pecados humanos comuns, né? Claro, o Papa vai pecar. Ao longo da história, ele até cita, né, a questão da história que teve papas que cometeram atrocidades, mas dentro do âmbito humano. E não em questões de fé. É diferente. O pecado contra a fé, que é a heresia, um Papa não pode fazer isso. Um Papa não pode ensinar uma doutrina nova que contraria o que os seus antecessores, como papas também, que utilizaram da infalibilidade papal, determinaram como verdade. Isso é doutrina da igreja. Se a gente pegar aqui, a Pastor Eternus, né, no Concílio Vaticano I, vai dizer isso, Diz o seguinte, pois o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. Então não é prometido, o Espírito Santo não deu essa autoridade aos sucessores de Pedro, aos papas, de ensinar uma doutrina contrária ao que sempre foi ensinado. Ele não pode ensinar uma doutrina nova. Isso é magistério da igreja. Se ele está ensinando algo novo, contrário, não sendo guardião da fé, ele não pode ser papa. Porque ele vai estar ensinando uma heresia. E é o que vem acontecendo. Porque isso vai ferir o quê? O que Cristo disse a Pedro. Orei para que a tua fé não desfalecesse. Então, se a gente admite que esses que estão lá são papas, automaticamente a gente está dizendo que Cristo falhou.
na sua oração, porque eles têm que guardar a fé. Não podem ensinar uma doutrina nova. Então esse é o pecado contra a fé. Pecados comuns vai existir, eles são humanos, mas o pecado contra a fé não. Então essa é uma grande diferença que muitas vezes não fazem. O Frei Gilson está argumentando dessa forma, muitos argumentam dessa forma também, porque não faz essa distinção, né? Não fazem isso. Vamos seguir aqui. Aqui, a gente leu hoje, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Sim. Então, quando é que a gente deixou de acreditar que na pessoa de Pedro está a igreja que ele fundou? Tá escrito aqui, é o próprio Jesus que falou. Jesus não falou que depende do Pedro. Depende do Pedro que estiver à frente. A minha igreja vai estar à frente, mas depende do Pedro. Não está escrito isso aqui. Isso é palavra de Cristo. Isso é palavra séria. Eu vou deixar de acreditar nisso? Primeiro, a minha igreja está sobre Pedro. E historicamente, o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Eu não... Se fosse um papa legítimo. Essa é a diferença, né? Ele falou de Francisco, mas o que Francisco vem fazendo? Quantos ensinamentos contrários à fé? Como pode ser papa? É o que eu acabei de dizer, né? Atribuir esse título a Francisco e a todos esses que vieram pós-Concílio Vaticano II é dizer que a igreja falhou, que Cristo falhou, porque o que eles vêm ensinando não é católico. Eu não consigo deixar de acreditar nisso. Não consigo. Por causa desse evangelho. E ainda com uma promessa que ninguém vai destruir essa igreja. E para as pessoas que acham que o pecado de um homem é capaz de destruir uma igreja, essa igreja seria muito fraca para um pecado de um homem conseguir destruir toda uma igreja. Viu? Novamente ele falando na questão do pecado, mas o pecado humano é permitido. E só Deus vai julgar. Agora, o pecado contra a fé é diferente. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Muitos também atribuem o fato de como se estivesse julgando o Papa. Mas se fosse um Papa verdadeiro, aí sim, não poderíamos julgar. Estaríamos errados, né, em julgar. Mas não sendo Papa, ele não é Papa. Não é Papa. Então, o julgar é a própria igreja que já julgou, né? Pelo seu magistério, o Código de Direito Canônico e tantas outras coisas que já mostramos aqui no canal, né? Então, é a própria igreja. Pecado contra a fé. Um papa não pode cometer, né? E ali ele fala também da questão vamos entrar naquela questão das portas do inferno não prevalecer, né? Que, vamos supor, se a gente admitisse isso, é como se a igreja foi destruída, e Cristo prometeu que a igreja não seria destruída, né? Esse termo, as pessoas utilizam muito isso, né? O prevalecer não quer dizer que o mal não vai entrar. Prevalecer é você entrar em um determinado lugar e ficar ali para sempre, não sair dali, ou seja, prevaleceu. Agora, que não vai prevalecer é você entrar no lugar e você não vai ficar ali para sempre, você vai sair dali. Então, as portas do inferno não vai prevalecer, não quer dizer que não vai entrar. Vai entrar, mas não vai permanecer para sempre, porque Cristo está sob o comando. Deus tem o controle de tudo. É claro que isso um dia vai acabar, porque é Deus que está no controle de tudo. Mas o fato de não prevalecer não quer dizer que não vai entrar. Então entra nessa questão também. Muitos atacam essa questão aí, né? Vamos continuar aqui. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A nossa igreja, ela não é fundamentada... Ela tem fundamento. Sim. A nossa igreja tem fundamento. E fundamento da igreja católica se chama apóstolos.
e os sucessores dos apóstolos. Bem, esse ponto aqui, ele vai falar sobre a questão dos fundamentos. Ele atribui o fundamento aos apóstolos, né, e aos sucessores dos apóstolos. Isso aqui já me faz lembrar a questão também que atacam muito a posição teológica de vacantícia, é a questão da visibilidade da igreja. Aí a gente vai recordar o que Pio XII disse lá na Mystici Corporis Christi, né, que fala que a visibilidade da igreja está relacionada com os bispos, né, os padres, em união com o Papa. Então a igreja ela tem que ser visível, né, tem que ter essa visibilidade. Aí muitos dizem, quando a gente atribui isso, que não temos Papa, consequentemente não vamos ter essa visibilidade da igreja, porque os bispos que forem sagrados, eles não terão a jurisdição ordinária, vai entrar naquela questão da jurisdição, né, e tudo mais. Então ele vai entrar um pouco nesse ponto aí de forma indireta, que me faz lembrar isso também. Só que a visibilidade da igreja, ela está relacionada com a indefectibilidade e a incorruptibilidade da igreja. Então, quer dizer, a visibilidade da igreja é essa nova igreja que ensina que todas as religiões levam a Deus, que ensinam que a liberdade religiosa é permitida, fala sobre a colegialidade, a questão ali que falamos no início, né, de introduzir lá a Pachamama no Vaticano e falar que o Deus dos muçulmanos é o Deus dos católicos. Então, essa é a igreja visível de Cristo? Uma igreja defectível, corrupta? Então, a visibilidade está associada à indefectibilidade. Então, a igreja não é defectível. Então, é essa visibilidade da igreja. Então, aí o que nos faz pensar? A visibilidade da igreja, ela está em todos aqueles que detêm a verdadeira fé. Os bispos, os padres, os leigos. Não temos papa, por isso também a necessidade de extinguir a vacância e ter um papa. Quando o Pio XII fala da visibilidade, claro, é importante, tem que ter a visibilidade mesmo. Aí tem que ter o desejo de extinguir a vacância. Porque estamos em sede vacante, ou seja, é como se quando o papa morre, a sede fica vacante. Quantos e quantos casos dentro da história da igreja, né, que ficou períodos longos aí de vacância. Teve o cisma do Ocidente, que falamos aqui no canal dos 3 papas. Mas tudo bem que naquela época tinha um papa verdadeiro, mas eram 3 ali, né, aquela confusão toda, e durou 40 anos. Então, dentro da história da igreja, existem muitos acontecimentos em que a sede ficou vacante para se eleger um novo papa. Então, estamos em período de sede vacante há muito tempo. Para Deus não existe tempo. Naquele vídeo da crise do Ocidente, mostramos lá também que já naquela época se falava que algo poderia acontecer de novo e talvez até pior, como mencionamos, né? Então é preciso sim eleger um papa. Como isso vai ser? Ninguém sabe, mas o desejo de querer tem que existir para que aí Deus possa também fazer algo e conduzir as pessoas para que isso um dia talvez possa acontecer. O desejo tem que existir, né? Se no momento ainda não há representatividade necessária, se no momento não tem como fazer, enfim, o desejo tem que existir, porque a vacância não pode ficar. Precisamos de um papa, é até necessidade de salvação ter um papa, né? Já falamos isso aqui no canal também. Então, isso faz refletir nesse sentido também, né? De extinguir a vacância. Aí quando ele fala dos fundamentos ali também, e atrelando o fundamento aos apóstolos, o Concílio de Trento ele vai ensinar algo interessante de forma contrária do que ele falou ali. Olha o que o Concílio de Trento fala, que vai corroborar isso que eu estou falando aqui. Da fé nos bispos que defendem a fé verdadeira, né? A visibilidade está nos bispos, nos padres que defendem a fé verdadeira. O símbolo de fé usado pela Santa Igreja Romana como princípio em que devem concordar todos os que professam a fé cristã e como fundamento firme e único contra o qual jamais prevalecerão as portas do inferno. Olha o que o Concílio de Trento diz. O fundamento único e firme na qual as portas do inferno não prevalecerão é a fé e não a hierarquia. Então, o fundamento, como o Frei Gil está dizendo ali, atrelando aos apóstolos, não é os apóstolos, é a fé. Não é a hierarquia, é a fé.
Então a visibilidade da igreja nesse momento de crise tremenda em que estamos vivendo está em todos aqueles que detêm a fé verdadeira, nos bispos, nos padres que estão por aí espalhados pelo mundo, com jurisdição extraordinária, tendo a necessidade de ter um papa para estabelecer a ordem e a jurisdição ordinária. Aí nós vamos entrar naquela questão da bula de Paulo IV, né, que fala que a jurisdição desce para o braço secular. Muitos dizem que ela não tem validade, que perdeu seus efeitos, mas ela foi utilizada como referência para a construção de muitos cânons ali no Código de Direito Canônico de 1917. Está lá no rodapé, como já mostramos aqui no canal, e muitos cânons que estão ali você deve buscar a bula para o entendimento deles, está escrito lá no Código de Direito Canônico. Então ela não perdeu seus efeitos, como muitos dizem aí, né? Então, a fé é o fundamento único e firme. Então isso que ele está dizendo aí também não é uma verdade, né? Vamos seguir aqui. Os apóstolos são os fundamentos, mas a pedra angular é Cristo. Ah, mas os apóstolos têm pecados, mas os apóstolos também tinham. Ei, a gente vai começar a ver pecado de apóstolo? Pedro nega, Judas trai, mas e os outros? Parece que não tem pecado? Claro que tem, vai ler a Bíblia direito, você vai ver que... novamente falando dos pecados, já falei aqui, né? Ele leva pelo pecado humano. Tinha vários pecados. Diferencia do pecado contra a fé. E outra, o que a gente tem que parar, que a gente tem que entender é que a Bíblia não conta tudo. Aí, Guto, eu vou deixar de acreditar em Bíblia, vou deixar de acreditar numa tradição tão forte para acreditar numa criatura que nasceu há 50 anos atrás ou há 20 anos atrás. Tem coisa que você está falando que vem de jovenzinho. 16 anos atrás nasceu e já está achando o dono da verdade. Aí outro ponto, né? Muitos falam isso, né? Naquela reação que nós fizemos também do vídeo do padre José Augusto, atrela isso, né? Como se fossem os donos da verdade, os piedosos, e não é bem isso, né? Aí ele cita ali, né? O Frei Gilson cita até a questão de seguir esses jovenzinhos, né? 50 anos, 16 anos. Agora, se for por essa lógica que ele está falando aí, então vamos partir dessa lógica, né? De seguir os mais antigos, vamos dizer assim, né? Se você pegar de 1958 para cá, né? Com a morte de Pio XII, aí entrando ali, Roncalli, vindo com o Concílio Vaticano II, não dá 100 anos. E aí introduziram uma nova doutrina, uma nova religião, vamos dizer assim, e largaram tudo o que era anterior, o que os 260 papas haviam ensinado, que estava no depósito da fé. Esses atuais aí até já atribuíram ao depósito da fé como museu. Então criaram uma nova doutrina. Então você vai ficar com esses aí que estão ensinando uma nova doutrina que não tem nem 100 anos de surgimento e vai largar o que a igreja ensinou durante séculos? Porque se você pegar o que a igreja sempre ensinou com o que essa nova igreja está ensinando, é um contraste tremendo, não tem como negar. Ensinavam que 2 mais 2 é 4, agora estão ensinando que 2 mais 2 é 5 e as pessoas estão acreditando. Então, se partir por essa lógica aí, está ficando com esses que têm aí menos de 100 anos de existência, né? Vamos seguir aqui. E aí, para terminar, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus. Como deve se portar na casa de Deus, que é o quê? O que é a casa de Deus? Que é a igreja de Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo. Olha o que é a igreja, Guto. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade, apoiada sobre os homens. Olha a riqueza que eu estou aqui na minha mão, o Catecismo da Igreja Católica, feita por um dos apóstolos de Jesus, um dos sucessores de Pedro. João Paulo II nos deu esse presente aqui. Me diga o que aqui está contrário à Bíblia, me diga. O que aqui está contrário para a palavra de Deus? Isso aqui tem tradição, aqui tem tradição pura. Se você for pegar aqui, é bonito ver vários textos aqui de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição apostólica. Cita textos de Santo Irineu, um dos primeiros padres apostólicos, e vários outros. Meu Deus, como é que eu vou ignorar tudo isso? É interessante, tá vendo?
Para finalizar ali nesse ponto que pegamos aqui para mostrar, ele vai falar sobre a tradição, né? Ele pega os pilares, né, da Igreja Católica, que é as Sagradas Escrituras, a tradição e tem o magistério também, né? Só que o que ele pega ali como tradição, ele pega o Catecismo do Vaticano II, pega ali as Sagradas Escrituras, mas você não vê ele pegar nenhuma encíclica, nenhum documento anterior ao Vaticano II. Porque se ele pegasse, o Frei Gilson pegar os ensinamentos anteriores ao Vaticano II e comparar com o catecismo ali do Concílio Vaticano II, ele vai ver que é um contraste tremendo. Se você pegar temas ali como liberdade religiosa, ecumenismo e vários outros pontos e confrontar com o que a igreja sempre ensinou de 1958 para trás, ele vai se deparar com uma nova igreja, não tem como. Isso é fato. Vai se deparar com um ensinamento totalmente contrário ao que a igreja sempre ensinou. Então, quando ele fala de tradição ali, ele está pegando tradição, mas a tradição que ele está dizendo é pós-concílio Vaticano II. Ele citou o Santo Irineu ali porque eles usam dessas artimanhas, né, dentro da nova doutrina do Vaticano II. Eles colocam textos antigos junto com os novos que eles criaram para mostrar que a verdade e o erro são iguais. É o relativismo dogmático que é condenado pela igreja também. Então essa é a tática do relativista, né? E o relativismo está inserido dentro da nova igreja de forma estrondosa. Então o Frei Gilson, ele fala ali de tradição, usa os pilares ali da igreja, mas e o que ensinou antes? Pega, busca lá na fonte, pega documentos de São Pio X, pega lá de Leão XIII, pega vários documentos de papas anteriores ao Vaticano II e faz o confronto. Veja se é a mesma coisa como ele está dizendo ali, vê se não tem diferença. Aí depois pergunte para si mesmo, pode isso? Pode ser a mesma igreja? O Espírito Santo pode se contradizer, dizer uma coisa e depois dizer outra? A igreja já não condenou isso? Então, são coisas que vão jogando e muitas pessoas acreditam. É como eu disse no início do vídeo, né? O Frei Gilson, ele vem fazendo um trabalho muito bom acerca de conduzir as pessoas para rezar o terço, né? Ali as pessoas tendo a familiaridade com o terço, ele arrebanha muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ele dizendo essas coisas, ele também está levando pessoas a acreditarem nisso. É uma verdadeira inversão de princípios e valores, né? Isso é profético já, né? O bem se transformando em mal, o justo em injusto, o fiel em infiel, ou seja, é uma contradição tremenda de mudança de valores que é o relativismo, né? Então, ao mesmo tempo, hoje acusam aqueles que adotam a posição sede-vacantista de cismático. É isso que nas entrelinhas dizem, né? E muitas vezes até não só nas entrelinhas, né? Então, são cismáticos, mas quem que realmente é o cismático? Se você pegar o que a igreja sempre ensinou com o que estão ensinando, o cismático é aquele que abandona a verdade católica. Então, quem é que realmente está abandonando a verdade católica? A posição teológica sede-vacantista é a que mais defende a doutrina e o papado, ao contrário do que muitos dizem e que o próprio Frei Gilson ali está dizendo. Então, a gente tinha que trazer isso aqui no canal também, né? A gente tinha que falar, tinha que contestar e rebater esses argumentos, esses comentários, porque não é verdade, né? Que Deus nos corrija sempre em buscar a verdade. A gente tem que sempre pedir isso, pessoal, que Deus nos conduza à verdade. É o que eu sempre peço, meu Deus, que eu esteja na verdade. Esse é o principal objetivo, porque é na verdade que nós vamos caminhando rumo à morada celeste, ao céu. Então, que Deus nos conduza à verdade. Então é isso, pessoal. Não podia, né, deixar de comentar um pouco sobre isso. E vamos seguindo aí em frente, na luta, e que Deus possa nos ajudar a todos e manter firme aí na fé. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Salve Maria!